Fala pessoal, começando mais um Gente Como a Gente, aquele programa semanal que você sabe que só traz convidado top aqui. A gente tá trazendo aqui hoje para vocês o nosso querido vereador Luiz Henrique Cirilo. E aí, doutor? Tudo bem, né, Duca? Tudo bem? Caminhando. Corrida a campanha aí? Tô no meio de uma campanha eleitoral. Doutor, seguinte, como eu expliquei pro senhor lá nos bastidores, né? O Gente Como a Gente é um programa que vai contar a história de pessoas. A gente traz história de pessoas que muda, que faz alguma coisa diferente, né? E aí eu vi lá, o senhor advogado, está vereador, conta pra gente aí um pouquinho dessa trajetória sua aí como que você começou a entrar na política, né? E como é que foi isso daí? Você formou advogado? Como é que foi isso daí, doutor? Eu defino que eu acho que o marco do meu ingresso, do meu gosto pela política foi através do movimento estudantil. Legal. Eu fiz direito na década de 80, que nós estávamos indo de um período pós-ditadura, né? Uma pré-constituinte, um momento que estava se discutindo a nova Constituição Federal, e naquele momento havia uma inquietação da própria sociedade, em todos os sentidos. E eu vivi aquele momento no período estudantil. Fazia faculdade de Direito na PUC Central, Campinas, e naquele momento a inquieta sociedade ela ultrapassou os muros da faculdade e foi às ruas pedindo direta já, pedindo inclusive uma nova Constituição, e eu, particularmente, eu digo que eu sou muito feliz, porque eu vivi intensamente esse momento, né? Num período estudantil, ainda na juventude, e ali eu acho que desabrochou o interesse pela política. Eu costumo dizer que eu participei ativamente do movimento estudantil, porém eu sempre fui politizado, porém apartidário. Eu nunca tive vínculo com partido político. Eu era um político estudantil independente. Na época, os partidos comunistas estavam muito aí em cima disso, né? Exatamente. A briga era mais um negócio vindo da Guerra Fria de Estados Unidos com Rússia, e aí o comunismo querendo ser implantado, era um negócio desse, né? E no movimento estudantil, o que comandava era o PT e o PCdoB. O PT e o PCdoB tinham divergências naquela época, tinha alguns outros movimentos estudantis, mas em partido político mesmo era partido de esquerda. E naquele momento nós começamos a reunir pessoas que pensavam diferente, que queriam demandas iguais no sentido de melhoria de ensino, melhores professores, mensalidades mais baixas, mas que não tivesse vínculo partidário. Foi aí que surgiu um grupo e eu acabei, na sequência, sendo membro de chapas de diretório acadêmico que teve sucesso. Fui vice-presidente, depois fui presidente. Fui inclusive da União dos Estudantes? Do Diretório Acadêmico de Direito. Legal. E fui eleito por dois mandatos consecutivos delegado da Uni, representando os estudantes de Direito do Estado de São Paulo, num congresso que ocorre anualmente e que as faculdades de Direito reivindicavam as suas demandas. Então, o Estado de São Paulo mandava seus representantes através de uma eleição interna dos estudantes de Direito. E, por 2 ocasiões, representei as faculdades de Direito do Estado de São Paulo. Bacana. E aí, a política em Campinas? Você formou, tem essa história aí do movimento estudantil e tudo mais, mas deixa eu voltar um pouquinho antes. Você não tomou umas borrachadas da polícia, do oicote, essas coisas aí não, né? Olha, nós não chegamos a tomar, porque nós corríamos bem, viu? Era uma época boa, viu, Duca? Mas eu gosto até de contar uma passagem no seguinte sentido, da minha história, do meu trecho. Com 24 anos, 24 para 25, eu estava me formando na Faculdade de Direito, era presidente do diretório acadêmico, e naquele momento eu tinha opção de sair candidato a vereador. Eu tinha uma certa representatividade estudantil, liderando a Faculdade de Direito da PUC Campinas. E eu achei por bem não ser candidato. Por que isso? Eu achava que me faltava 2 condições. Mesmo eu estando no 5º ano de Direito, eu achava que ainda eu deveria ter um aumento de conhecimento, de preparação para um dia ocupar um cargo público. E eu gostaria também de ter independência financeira. Até então eu trabalhava com meu pai como estagiário. Seu pai é advogado também? Meu pai é advogado na época.
e eu achei por bem me preparar, me organizar a minha vida. Então, dos 24 anos aos 44 anos, ao invés de fazer política partidária, eu fui fazer política classista. O que é isso? A política classista, eu sou advogado, e eu fui fazer política dentro da OAB. Um momento em que você discute problemas internos da classe junto à sua entidade. Então, você pode se habilitar como membro de uma chapa, como candidato, montar seu grupo e concorrer para representar a Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de São Paulo, no nosso caso, a subseção de Campinas. E é concorrido, hein? É concorrido, sempre hoje é bem acirrado. Naquela época era assim também? Sempre foi. Quando existem dois advogados juntos, sempre tem uma contestação, viu? E você imagina, nós tínhamos um colégio eleitoral, alguma coisa em torno de, na época, 8 mil advogados. Hoje passamos de 12 mil. Então, na década de 80, 90, eu, ao invés de ir para a política partidária, eu fui para a política classista. Fui diretor da OAB, fui vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Campinas, e concomitantemente eu fui nomeado pelo presidente da seccional de São Paulo, né, do Estado de São Paulo, eu fui nomeado coordenador regional do exame da OAB, porque depois que você termina a faculdade, você é bacharel em ciências jurídicas. Sim, aí tem que prestar o exame da ordem. Precisa prestar o exame da OAB, e naquela época o exame tinha um certo rigor, uma certa exigência, e nós ficamos à frente dessa coordenadoria durante aproximadamente 7 anos. O senhor coordenou, então, durante 7 anos, o exame da ordem em Campinas? Regional. Regional? Envolvia vários municípios, né? E foi uma época boa, porque também é de aprendizado, né? Onde você procura... durante a aplicação da prova, você procura dar tranquilidade ao postulante da carteira da OAB, mas ao mesmo tempo tem que ter a seriedade, haja vista que depois que ele pega a carteira, ele representa a sociedade, ele representa o cidadão e precisa ter realmente esse compromisso com o seu conhecimento. Uma pergunta, se o camarada passar 01 na ordem, chega lá, pô, foi o primeirão na região dele ali, ou então o primeirão a nível nacional. Isso daí conta alguma coisa pro currículo do cara? Absolutamente. A OAB, o exame nosso não é classificatório. Entendi. Ele é seletivo. Só para ver se você tem o conhecimento mínimo ali. Exatamente. Você falou com muita propriedade, Duca. A OAB o exame da OAB é diferente de um exame para cargo público, para magistrado, para promotor, para delegado, para procurador. Lá o exame é classificatório. Entendi. Haja vista. Tem tantas vagas... preenchidas as vagas de acordo com o número de vagas do primeiro à vaga que precisa. No exame da OAB, não. Se nós tivermos 2 mil inscritos e os 2 mil tiverem condições, os 2 mil estão habilitados a pegar a carteira da OAB e exercer a sua advocacia. Eu vi que hoje em dia tem muito bacharel que não passa, né, bicho? Hoje está mais fácil até. Está mais fácil? Hoje a OAB facilitou. Ela acabou unificando as provas, então a prova que é aplicada no estado de São Paulo é aplicada em outros estados, é uma prova só, e contando ainda que se ele for aprovado na primeira fase, e for para a segunda e não for aprovado, ainda vale a primeira fase. Antigamente não. E se ele passava na primeira fase e era reprovado na segunda fase, ele teria que voltar a estaca zero, prestar um novo exame, ainda na primeira fase. E, bom, legal, bacana. E a sua história aqui em Campinas? Como é que você começa a sair aí, vereador em Campinas? Aí, como é que começou isso daí? Você começou a trabalhar antes disso? Duca, foi se preparando. Eu sou campineiro da Gema, nascido e criado, nunca morei fora de Campinas. E a minha história com a política, eu sou um cidadão de classe média, sempre fui um jovem de classe média, mas sempre indignado com algumas mesmices na vida pública, no cotidiano. E eu sempre tive alguns questionamentos. Eu costumo dizer, às vezes eu encontro na rua pessoas indignadas, inconformadas até com ações do poder público, de gestores, de homens públicos, e eu entendo exatamente o sentimento daquela pessoa, porque eu tive esse sentimento. Eu costumo dizer o seguinte, que eu sou exatamente algumas pessoas que eu encontro na rua indignadas, decepcionadas com o homem público. A diferença
é que em 2009 eu descruzei os braços e fui ser candidato. Isso em 2009. Isso, eu entrei pela primeira vez em 2009. Fui candidato em 2004, tive uma expressiva votação, mas não entrei naquele ano, naquela legislatura de 2004. Foi no dia 2 de outubro de 2004. No 2 de outubro também agora. Também agora. E no dia 3 de outubro de 2004, um dia após, na segunda-feira, eu falei, serei candidato daqui a 4 anos. E quando você me pergunta, então eu vou tentar ser bem objetivo na resposta, esse meu comportamento mesmo, o advogado é questionador. Talvez esse meu perfil aí de questionar, de brigar, de reivindicar, me fez direcionar inicialmente para a vida acadêmica, como fazendo político estudantil, e na sequência, 20 anos depois, fazendo política classista, né? Na sequência, entrar na vida pública desde 2009. Fui eleito em 2009, reeleito em 2012, reeleito em 2016 e novamente reeleito em 2020. Tô no meio da minha 4ª legislatura. 12 anos aí. 14. 14, 14 anos. Caramba. É bastante tempo, né? É tempo pra dedéu. Quando eu olho para trás, eu vejo também que é um caminho, né? A coisa, como a gente vai dando sequência ao trabalho, tem hora que você não para ver Campinas, o tempo. E assim, Campinas mudou muito dos anos 2000 pra cá, né? Tem mudado. Você falou que a primeira vez que você tentou a prefeitura foi em 2000, Toninho? A Câmara, né? A Câmara, né? O Toninho foi em 2001 que teve aquele problema com o Toninho, que assassinaram ele aqui em Campinas, né? Isso. Então o senhor não estava nessa época aí na política. Eu entrei 8 anos depois. Campinas tem vários booms, assim, de uns casos, assim, quando aparecem, são uns negócios bem pesados, né? Campinas é uma cidade muito grande, ela é complexa, é uma cidade heterogênea, com várias realidades. Desde moradia, desde mas é isso que eu localizações. ia falar, que nem, por exemplo, você pega desde do ano 2000 lá, vamos contar da morte do Toninho, assumiu a vice dele lá, que foi a Isalene. A Isalene Tiene, foi um desastre na administração pública aqui em Campinas. E a gente viu passar Chico Alencar, né, também. Depois, na sequência, foi o Francisco Amaral. Chico Alencar na Chico Amaral, né? Isso. E aí, o senhor assumiu em 2008. Mas na verdade nós falamos o seguinte, cronologicamente, depois da Isalene foi o Dr. Hélio. É verdade, teve o Hélio aí. Foi o Dr. Hélio, depois nós tivemos o Jonas Donizete, foi o Hélio em 2004, o Dr. Hélio novamente em 2008, assumiu em 2009. Depois nós tivemos o Jonas Donizete em 2012, depois dele de o novo. Jonas Donizete em 2016 e agora em 2020 o Dário Saad. Cara, mas a política nossa aqui em Campinas, eu acho que ela é muito tranquila. Como é que é, cara, lá dentro? Você tá lá dentro você tá há vários anos. Eu teve aqui comigo esse tempo atrás o Paulo Gaspar. Tá. E, ele era ativista do MBL e escambau, grande, né? Sujeito, grande vereador. Meu amigo, gosto dele pra caramba, né? Mas, do MBL, eu sacaneava com ele pra caramba. MBL, bicho. Eu tirava um sarrinho dele ali. E aí, quando ele veio aqui comigo, eu falei, você era pedra, agora você é vidraça. Eu falo isso com ele também, viu? Você era ativista, agora você é político. Ele vê como é diferente, viu? Completamente diferente. Como é que é essa engrenagem? Como é que foi pro senhor? Aquele negócio estudantil, de querer mudar o mundo, de questionador, como é que foi cair dentro da engrenagem ali? Olha, você tem que fazer... Porque antes, eu não sei como é que era antes, mas hoje tá muito mais difícil. Mídia, internet, soltam coisinha assim a todo tempo. Mas você tem que continuar com aqueles mesmos ideais. O dia que eu perder aquele ideal de tentar mudar alguma coisa naquilo que eu acredito, eu tenho que pegar meu boné e ir embora. Pegar o banquinho. E ir para a vida privada, voltar para a vida privada. O que me mantém aceso, eu falo por mim, o que mantém aceso é a chama de tentar melhorar. Enquanto indivíduo, enquanto cidadão, haja vista que nós estávamos conversando, o nosso papo é meio aberto, mas a sociedade ela precisa da gestão pública eficiente. Sim. Nós temos uma sociedade heterogênea, com várias realidades sociais, financeiras. E quando você entra lá, você vê o quanto é difícil mudar. A máquina é muito emperrada. Tem muitas pessoas querendo fazer a coisa certa, mas infelizmente tem algumas pessoas que não querem fazer. O sistema foi feito para ser travado. Eu não digo isso. O sistema foi feito para funcionar. É que existem pessoas, ou por despreparo,
ou por má intenção, ela acaba não deixando a roda girar. Entendi. E você descobre isso aí no dia a dia do cotidiano, ou depois de algum tempo, quando você vai refletir o porquê que aquilo aconteceu. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco da lei da ficha limpa. Eu entrei na Câmara Municipal em 2009, em 2010, de 10 para 11, eu não quero ser preciso, eu apresentei a lei da ficha limpa municipal. Eu peguei, porque nós temos a lei da ficha limpa federal que vale para os políticos. Sim. Eu achava correto, eu nem era político. Foi no final da década de 90, começo da década de 2000, foi implantada, entrou em vigor a lei da ficha limpa federal que vale para os políticos. O político só pode ser candidato se ele tem a ficha limpa. E eu sempre achei isso o correto. A sociedade, de uma maneira geral, aprova que haja mecanismos legais para coibir, desestimular aí alguns candidatos que querem, às vezes, se esconder atrás de uma legislatura ou de um mandato, se for executivo. E sendo sempre favorável a essa lei de transparência, lei que pudesse, de alguma maneira, colocar regras para o ingresso na vida pública eletiva, eu falei, bom, eu preciso também criar uma regra, porque nós temos 2 tipos de servidores públicos, o concursado e o comissionado. O concursado é aquele que se interessa pelo cargo, estudou, vê o edital, estuda, prova, é aprovado, ele espera ser chamado. Quando ele é chamado, ele tem que juntar uma série de certidões. Eu brinco até e falo o seguinte... dele se não tiver. Eu costumo dizer assim, só não junta certidão de óbito. O resto você tem que juntar tudo. E o comissionado, as regras eram muito mais flexíveis. A exigência maior era quem o indicava do comissionado. Eu era o padrinhado. Eu falei, caramba, eu acho que isso... E o comissionado exerce um bom serviço. A administração pública, ela não anda se também não tiver o auxílio do servidor comissionado. Ele presta relevante serviço à municipalidade. Eu falo por Campinas. Mas... Que são os cargos de confiança? São os cargos de confiança, exatamente isso, é a mesma coisa. Mas era preciso colocar regras para entrar. Então eu preguei as premissas, os princípios gerais da lei da ficha limpa federal, que vale para os políticos, e implantei e materializei um projeto de lei que tivesse a lei da ficha limpa para os servidores comissionados. Esse projeto ficou 2 anos andando de gaveta em gaveta dentro da Câmara e o projeto não era aprovado. Só que eu estava no meu primeiro mandato. Então você não sabe direito como é que funciona a máquina. Faixa branca. Faixa branca. Eu só era velho de idade, viu? O resto era tudo novo. E daí você vai, até você ver, até a ficha cair, uma expressão que a gente usa, se passaram 2 anos. E daí, quando a lei foi sancionada, alguns servidores foram exonerados a bem do serviço público. E eu acho que a gente começou a moralizar a cidade de Campinas. Bacana. E hoje nós temos inúmeros municípios, algumas dezenas de municípios que copiaram, que implantaram a lei. Legal. Porque no direito, na parte legislativa, eu quero dar um testemunho. Nada se cria também, tudo se copia. E o que é legítimo. Eu também não inventei a lei da ficha limpa tudo municipal. Que é bom. Eu peguei lá da lei da ficha limpa federal e trouxe para Campinas. E aplicou. E não é demérito nenhum, viu? No sentido da gente fazer esse arranjo, essa adaptação para o município. Tem leis muito boas em muitas cidades e que podem ser implantadas no município proporcionalmente igual a Campinas, com uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Você sabe que eu sou a favor de fomento à cultura. Perfeito. Mas eu sou a favor para quem está começando. O cara, um artista plástico que está começando, o cara que fica lá no centro de convivência, lá expondo a arte dele, um artesão, um músico da região daqui de Campinas, o pessoal que assim, cara, que não é famoso, você ter um auxílio para esse cara que não é famoso, um incentivo. E aí você fala, beleza, eu vou dar um incentivo para você, mas você vai ter que tocar naquela escola lá. Você vai ter que dar uma aula de música pro pessoal, vai ter que dar uma aula de arte pra criança carente ali. E eles fazem isso com o máximo de prazer, né? A contrapartida seria essa. Uma coisa que eu falo assim, pra todo mundo que eu tenho oportunidade daqui de Campinas é, cara, se tiver uma forma de copiar a tal da Lei Rouanet lá, nacional, e trazer, dando o subsídio em cima do ISSQN, do Imposto sobre Serviço,
Pô, eu vou pagar o meu imposto lá. O cara vem em mim, pô, deixa de recolher uma parte ali e dá pro... Cara, eu acho que é um negócio da hora, porque a gente tem muito artista bom em Campinas. É uma ideia, tem que estudar. Hoje, a sua sugestão, ela não encontra óbice nenhuma. O Código Tributário, ele se tornou um pouco mais flexível. Até 10 anos atrás, havia muito mais rigidez na legislação tributária, onde você não poderia fazer do orçamento essa retirada, esses direcionamentos, né? Hoje há uma flexibilidade maior. O problema é o controle que tem que ter sobre se realmente ela está sendo aplicada, se realmente está tendo essa contrapartida. O município ele é carente de fiscalizadores. Você vê, no Departamento de Urbanismo, Secretaria de Urbanismo, que é uma secretaria extremamente importante, que expede alvará, que faz o controle dos estabelecimentos abertos no município de Campinas, ela não tem uma fiscalização. O efetivo da fiscalização é pequeno. Mas então, hoje a lei da liberdade econômica ajudou bastante também, né, meu? Muito, teve muita coisa, muito documento que você não precisa mais tirar, né? Eu fui um vereador que, quando o próprio Bolsonaro ele colocou isso na legislação nacional, aí foi eu que fui buscar lá. Eu peguei isso e coloquei um facilitador. Nós temos uma lei de urbanismo onde há um determinado artigo da lei que faz as exigências de toda a documentação que aquele que quer abrir sua empresa precisa juntar. Entre os tantos documentos, o AVCB do Corpo de Bombeiro e outros documentos. Só que, geralmente, quem tem mais dificuldade é aquele cidadão de baixa renda, é aquele cidadão que está abrindo o primeiro negócio, é aquele cidadão que abre o seu negócio fora do grande eixo central da cidade, das regiões periféricas. Então, geralmente, a dificuldade que o poder público coloca da exigência faz com que ele se torne clandestino. É melhor ser clandestino que dá menos trabalho. O que eu tentei fazer, mudando o inciso nessa lei de urbanismo, foi tentar ser um facilitador. Nós vivemos um período, Duca, há uns anos atrás, mais precisamente de 8 a 10 anos atrás. Só para constar, eu sou completamente a favor de qualquer ação que facilite a vida do empresário, tá? É isso aí. Então, há 8 ou 10 anos atrás, nós vivemos um momento em que nós tínhamos uma fiscalização que foi para as ruas, com algumas bandeiras de tolerância zero, para comerciantes, empresários que tinham suas empresas clandestinas. Então, a prefeitura estava deixando de arrecadar ISS e foram para as ruas os fiscais para pedir documentação, e quem não tivesse lacrava os estabelecimentos. Muito bem. Existe também um outro lado da moeda, daqueles comerciantes, empresários que deixavam os documentos na prefeitura, e a prefeitura é muito morosa, o poder público é lento. Ele, de hora ou outra, ele tem algumas ações onde há visibilidade, onde há notoriedade por parte até da imprensa. Tem mídia que faz um importante papel. A imprensa ela contribui, coopera com isso. Mas muitos também são aqueles empresários que deixavam os documentos na prefeitura e, em razão da morosidade e a lentidão da própria prefeitura, em razão do grande número de requerimentos para cuidar dessa demanda, ela demorava para expedir o alvará. Então, o inciso que eu coloquei nessa lei de urbanismo foi que, a partir do momento que ele juntasse, protocolizasse todos os documentos, eu costumava falar isso na época da lei. Ele guardava aquele comprovante do protocolo na gaveta, fiscal nenhum, mas poderia fechar. Vedava... Já dei entrada. Vedava a qualquer ação do poder público, haja vista que a falta de documento é por própria morosidade do poder público. Uma coisa coerente, mas que teve que colocar no papel. E o senhor participa hoje de algumas comissões também aqui na Câmara em Campinas, né? Participei. Eu tô há 14 anos e durante 12 anos eu participei da Comissão de Constituição e Legalidade. A Câmara ela tem as suas comissões temáticas, que são as comissões ordinárias, que analisam os projetos. O vereador ele tem a prerrogativa de apresentar projeto, ou o prefeito, né? Sim. Na medida que o projeto é protocolizado na casa, nós temos um setor que é a Coordenadoria de Apoio às Comissões. Ela autua o projeto, ela põe capa no projeto, põe um número no projeto, e aquele projeto vai para a comissão.
Então, quando são projetos que de alguma maneira, vai mudar a lei orgânica, que vai tratar da legislação municipal, ele passa pela Comissão de Constituição e Legalidade. É a primeira comissão que vai analisar os critérios básicos ali para poder seguir adiante ou não. Para ver se existe constitucionalidade, se existe legalidade no projeto. Passando pela comissão, ele vai para votação, o projeto. Porque falar para você, ainda bem que tem isso, porque eu já vi cada proposta de lei aqui em Campinas, meu amigo. Mas que não há necessidade. Não, tem coisa que tem coisa que já existe uma legislação federal, os caras estavam propondo uma municipal aqui que você fala assim, não é possível que estão fazendo isso. Mas tem hora... Os negócios assim que não tem cabimento, ainda bem que tem uns freios aí para... Existe, mas as aberrações maiores são às vezes de projetos inconstitucionais. Mas eu, quando presidi, então, nos 12 primeiros anos que eu atuei como vereador, eu fui presidente da Comissão de Constituição. Fui membro 12 anos e presidente por 8 anos. O objetivo não era arquivar projeto de vereador. A orientação que eu dava, porque nós éramos em 7 membros, a orientação dada sempre era devolver o projeto para o vereador, para ele adequar... Fazer os ajustes. Porque às vezes a ideia é boa. O que precisa ser materializado de forma correta, atendendo a própria legislação municipal, a legislação estadual ou a Constituição, para aquele projeto ter realmente um sentido na vida do campineiro. E foi isso que a gente sempre fez. E a Comissão de Constituição e Legalidade tem esse importante papel. Ela filtra, né, os projetos que são legais, constitucionais, para que possa entrar no ordenamento jurídico municipal, para que possa entrar dentro das legislações municipais. Entendi, então, tá certo. Eu presidi essa comissão. E presidi também a comissão de proteção animal durante uma legislatura lá atrás. Uma comissão importante. Extremamente. Hoje a causa animal é uma causa que tem a sua importância, é uma bandeira que busca-se realmente... evitar maus tratos, dar um amparo realmente, principalmente aos animais de rua, aos animais que acabam se proliferando aí nas ruas. E eu acabei, de alguma maneira, contribuindo. E atualmente eu presido a Comissão de Assuntos da Região Metropolitana. É um assunto importante. Hoje são quantas cidades na RMC? Hoje nós temos 21 cidades, incluindo até 19 esses dias. Incluindo Campinas, 21. Nós temos Elias Fausto. Elias Fausto também entra. Que tá com pedido na Assembleia para compor esse arco de cidades. E um pleito também já existe da cidade de Amparo. Então, Legal. Talvez nós possamos ter de 22 a 23 cidades, o que é bom. Não divide a fatia do bolo. Aumenta. O Estado tem essa condição de melhorar. Inclusive, existem verbas estaduais aí, que em forma de percentual, não diminui em nada a cota parte de cada município. Isso daí é legal porque também se tem uma integração na parte da segurança entre os municípios, né? Eu estava vendo isso daí, que nem quando o Indaiatuba entrou para a RMC, eles começaram a compartilhar o sistema de segurança deles. Então os carros passavam lá, também vem para a central daqui da região e compartilha com todas as outras cidades. Há um total intercâmbio. Os prefeitos, o comando desse trabalho da região metropolitana é dos chefes dos executivos, né, de cada município. E aí... Existe um líder? Existe um presidente, né? Existe um presidente da RMC? Sempre. Quem que é hoje? Hoje é o Gustavo Reis. Gustavo Reis. De Jaguariúna, prefeito de Jaguariúna. Legal. Ele é o atual... Acho que o último foi o Jonas, né? O Jonas foi o último foi o Jonas. Foi o presidente. E hoje o que existe é o seguinte, e cada prefeito destina a sua verba de acordo com a sua demanda. Muito embora nós sejamos de um espaço geográfico muito próximo, uma cidade da outra, as demandas são as mais variadas, de acordo com a população, de acordo com o território. Segurança, saúde, infra e tudo mais. Aí cada um pode fazer as suas atribuições de acordo com a principal pasta que vem até a demanda, seja ela como você disse. É exatamente isso. E o senhor, enquanto vereador, sempre tem uns pererecos, né? Aquilo que eu falei, eu acho que a Câmara de Campinas assim, é bem tranquilinha e tal, fácil de trabalhar, não sei o dia a dia, tá? A visão do que eu vejo na mídia aí e tudo mais, né? Que nem, você vê,
o Congresso lá, o pau tora direto lá, nego apontando na cara e tudo mais, e aquela brigaiada. Eu acho que lá a briga é mais acirrada. Não, na Assembleia de São Paulo também. Você tá pleiteando São Paulo, tá? Lá eu vejo, cara, nego de dar porrada mesmo, os negócios absurdos. Eu acho que lá as brigas são mais acirradas, tanto no Congresso, seja no Senado ou na Câmara dos Deputados, assim como na Assembleia Legislativa, porque cada um vem de um município, né? Entendi. Ou, quando muito, um ou dois vêm do mesmo município, os outros se encontram lá em razão das sessões, das reuniões. Campinas, os municípios, existe uma integração maior dos vereadores, né? Você acaba conhecendo muitos dentro da Câmara, como você disse do Paulo Gaspar. Paulo Gaspar ele estava do outro lado do plenário, entrando para vereador, ele teve que sentar do lado de cá, e daí ele teve que aprender o jogo de cintura. Mas sempre tem que sempre há um respeito maior no município. Sim. Nós somos em poucos, né? Sim. Muito embora 33 seja um número, num primeiro momento, significativo, mas é diferente de uma assembleia, de um congresso, onde os números são muito maiores, e daí não tem a aproximação. Então as divergências elas acabam sendo verbais, e hora ou outra, até sou meio contra, mas chega no campo físico também, né? Não, aqui, pô, você vai sentar, às vezes, pô, você tá saindo em Campinas, você tá do lado, pô, o vereador amigo seu tá lá, você, caramba, tá aqui, vai e tal. É legal manter o bom relacionamento com... Mas mesmo na Câmara, você tem os vereadores que você admira, aqueles que têm umas posturas que você acha que são combativos, às vezes discorda de você, mas o faz com fundamento, faz com habilidade técnica. Isso tudo é legítimo, né? Tanto é que nós temos vereadores da base ou da oposição. O ruim, às vezes, mesmo sendo da base, mesmo sendo do seu grupo político da base, às vezes a opinião que às vezes não contribui muito. Como é que você faz com a questão ideológica na hora do jogo de cintura? Porque hoje, assim, a questão ideológica, eu acho que as discussões ideológicas, elas mais atrapalham do que produzem. O nego perde muito tempo discutindo o sexo dos anjos e, cara, o que realmente precisa ser feito não está sendo feito. Eu comentei isso com outro candidato que veio aqui. Não, mas tem que brigar, tem que discutir. Eu falei, eu concordo que tem que brigar. Existem algumas pautas que eu também não sou a favor. Existem algumas pautas que eu sou contra, outras que eu sou a favor, outras que, cara, eu não me importo. Tem algumas pautas... Como é que o senhor vê a questão ideológica hoje, que está muito em voga isso, então, né? Precisa ver qual a contribuição que ela dá para o município. Vamos pensar em Campinas. Eu falo como vereador, eu falo como um legislador municipal. Qual é a contribuição que essa pauta ideológica vai trazer para o município? Campinas vai sair na frente discutindo um assunto numa pauta que nem o Congresso Nacional ousou ainda discutir. Então nós não somos uma ilha, nós vivemos num país federado, onde existe uma legislação federal que disciplina todos esses assuntos e sistema ideológico, e daí vem um vereador colocando na pauta. Muitas vezes ele até sabe que aquela pauta não vai prosperar. Mas da mídia. Mas da mídia, da visibilidade, ele levanta uma bandeira. Talvez politicamente para aquele momento foi bom, mas ele já sabe de antemão com aquela sua postulação. É isso aí. É natimorto, exatamente essa expressão. E como é que foi viver aqui o senhor enquanto vereador, né? A questão, cara, a gente teve aí recente aí o impeachment do Hélio, né? Como é que foi o agito, tumulto lá na Câmara? Esse recente já faz 10 anos, hein? Já se passaram 10 anos. Mas eu falo pra você que Campinas é uma cidade calma, pô, na parte política, bicho. Olha, tem uns tropeços aí que a gente fica sabendo de vez em quando, mas... Pô, mas você sabe, Duca, eu acho que ter a calmaria no poder público é o ideal. Sim, concordo com o senhor. Seria o melhor dos mundos, né? A regra é ter calmaria. A exceção é quando tem o problema. Nós temos que torcer ainda, independente daquele prefeito que entra, daquele governador, presidente, nós temos que torcer para a coisa andar para frente. Mas e os ânimos lá, galera? Como é que... Cara, porque é um negócio sério. Muito sério. É um negócio sério. Você fala assim, pô, tirou o prefeito, tirou o vice, vai abrir um tampão aqui, como é que é isso? Você sabe que nós vivemos uma história inédita naquele mandato de 2009 e 2012. 2 prefeitos foram cassados. Sim, o prefeito e o vice, né? O prefeito e o vice. O presidente da Câmara, na ocasião, assumiu
a prefeitura, e você faz parte daquela história, né? Porque é você que vota, é você que analisa o caso, e você tem que ter uma opinião, e você tem que torcer para a sua opinião, o seu posicionamento no seu errado. Porque você lida com o destino de uma cidade, e você lida também com o futuro de um cidadão que foi eleito até então pelo voto popular. A coisa é muito séria, tem que ser tratada com muita responsabilidade. E naquele momento a Câmara vira um caldeirão. As emoções vêm à pele, né? E a opinião pública, ela acaba de alguma maneira segurando o político pela manga. Por quê? Porque existem correntes, né? Favoráveis e contrários a qualquer tipo de discussão. E daí a mídia, é a mídia que acaba ajudando a direcionar. Porque se ela entra em campo de uma forma tranquila, serena, para informar realmente... Ah, não, mas só isqueirinho, pô. Daí se vai fazer isso, ela acaba de alguma maneira contribuindo. O ruim de você julgar, essa é uma situação muito difícil. Você julgar um mandato de alguém, seja de um vereador, seja de um prefeito, o ruim é que nós não temos como buscar provas. As nossas provas são sempre poucas e sempre nós estamos correndo sempre atrás daquilo que o Ministério Público faz. Quando existe uma denúncia, foi o Ministério Público que buscou essa informação. Então, às vezes, existem escutas telefônicas, uma investigação de meses, às vezes chega a ultrapassar um ano. E daí, quando estoura na mídia, você tenta correr atrás do assunto, mas toda aquela informação, todo aquele conjunto de provas não é disponibilizado para o vereador. Estava lá com o Ministério Público. Então, ele mantém segredo de justiça. Então, você fica praticamente sendo guiado pelas notícias veiculadas pela imprensa, e se elas forem de um caráter fidedigno, ainda você fica sabendo alguma coisa. Se não, você fica à mercê de esperar o poder público, o próprio poder... O fiscalizador, né? Dar as informações. Isso é a parte ruim da história. Mesmo quando você abre uma comissão parlamentar de inquérito, nós temos muitas restrições para fazer investigações. Sim, tem que entrar com protocolo, pedir informação disso, então, informação daquilo, demora 3 meses para vir. Quando existe uma denúncia que uma empresa tá dando propina para determinado homem público ou que determinado servidor está cometendo isso daí já vem sendo investigado desde lá de trás. Vem sendo investigado. Mas o que o vereador faz? O vereador faz um ofício para a empresa mandar os contratos, por exemplo, de licitação. Os contratos estão tudo correto. O problema não é no contrato. O problema é antes de formalizar a licitação, que existe um conchavo entre... Antes de montar o certame ali, já acertaram toda a fatia do negócio. Então, o que você pede, o documento está correto. Então, você vê o documento, a proposta que foi apresentada era mais baixa, atendia todos os requisitos. Estava tudo dentro da descrição do edital. Do edital. Então, você fica meio à mercê o seguinte, de lado político. Você é favorável ou contrário àquele prefeito? É mais ou menos isso. É uma sinuca de bico também, né, meu? É mais ou menos isso, viu? Eu vejo que o senhor não é um cara que muda muito de partido. O senhor estava no PPS, saiu e está no PSDB. Não, a primeira campanha minha, Duca, foi no PMDB, ainda era PMDB. Agora é MDB, né? É MDB. Eu estava no PMDB, número 15, daí eu concorri, não entrei. Eu tive uma expressiva votação. Eu tive mais votos do que, salvo o melhor juízo, de 5 a 6 candidatos na época, eleitos, com menos votos que eu, em razão do quociente eleitoral. Daí, como eu havia falado, no dia 3 de outubro de 2004, falei, vou ser vereador em Campinas. Eu quero isso, estou fazendo isso como um projeto pessoal. E daí eu tentei ver, dentro da aritmética, qual partido eu poderia me eleger. Entendi. E daí eu tive uma votação um pouco maior, e daí eu teria facilidade de me eleger em quase todos os partidos, em 2008, com um mandato para 2009. E daí eu fui para o PPS, um partido mais de esquerda, assim, que poderia, naquele momento, me dar a legislatura. Eu não acredito muito em ideologia partidária. Eu acho... se eu falar o que eu penso aqui sobre isso... Eu falo o seguinte, se você pegar o que fala a saúde pública, você pega 4, 5 partidos, o que ele fala de saúde pública é a mesma coisa.
ajeita seu parágrafo, muda-se as Não, você fala para sua plateia. muda o sentido da frase, mas é a mesma coisa. Você fala para sua plateia. O que eu acredito mesmo é no homem público, no cidadão. Nós temos todos os partidos. Mas aí que entra Todos os partidos têm aquele que mais decepciona por algum motivo a população, o eleitor, e temos aquele que mais orgulha o eleitor. Eu acho que todos os partidos têm os seus bons e os maus políticos. Doutor, juridicamente, por favor, me corrija. Até para a gente deixar um esclarecimento aqui. Eu sou contra você ser obrigado a se filiar a um partido para se lançar candidato a um cargo público. Eu sou contra isso daí. Eu acho que deveria ter candidaturas avulsas e tudo mais, porque senão você fica preso ao partido. Uma das coisas que eu estava conversando com o meu pessoal aqui esses dias é, em quem você vai votar? Nos candidatos que o partido indicou. Então, os partidos indicam os candidatos que você pode escolher. Eu tive hoje uma abordagem de uma senhora que falou exatamente isso. Você, enquanto cidadão, você só pode escolher os candidatos que os partidos colocou ali para você. Mas olha bem, esse ainda não é o pior, Duca. Eu acho que se filiar a partido político, tem que ter uma regra. O objetivo do partido é fazer a sua abertura para novas filiações, para escolher através de uma convenção seus candidatos, está dentro de uma legitimidade. É a lei e cumpre-se a lei. Eu acho que o pior disso é o sistema partidário. Nós temos que ter uma reforma política também. Eu acho que passou do tempo da gente ter o voto distrital. Por exemplo, eu estou vivendo agora um problema relacionado à eleição para deputado estadual. Então eu posso ter voto do estado inteiro. Mas com que condição? Como é que eu consigo ter voto ou fazer um trabalho em todos os municípios? Vamos ampliar esse leque. São 654 municípios em São Paulo. Como é que eu vou fazer um trabalho nas regiões? Como é que eu vou fazer um trabalho? Vamos simplificar. Não vamos deixar só os municípios, vamos falar em regiões. Então, quantas regiões tem o estado de São Paulo? Se dentro do município é heterogêneo a cidade, a realidade do Campo Grande é diferente da realidade de Sousas, que é diferente da realidade do centro de Campinas. Você imagina esse número nesse estado todo? E daí você vai fazer campanha com que condições, inclusive, de atingir todo esse público? E o que é um facilitador para aquele político ruim? Então, ele tem mandato, então ele tem uma estrutura de gabinete, como tem o vereador também, viu? Sim. É muito mais fácil para quem é vereador concorrer à reeleição do que aquele que entrou pela primeira vez. Até ele conseguir fazer o nome e tudo mais. Agora, sempre tem mudança. Tanto é que eu entrei um dia e constantemente estão se entrando novos vereadores. Eu digo, a facilidade para você fazer campanha com mandato é muito maior de você fazer sem mandato. Esse é um dos pontos, da visibilidade para o seu nome. Isso. Agora, numa amplitude de estado, então, se aquele deputado que foi eleito por uma região, determinada região, se ele não foi um bom deputado, seja estadual ou federal, se durante o mandato dele, ele direcionar para uma outra região a atuação dele, esquecendo de onde ele foi eleito, novamente ele é reconduzido, porque uma outra parte do estado o conduziu, mesmo ele tendo sido reprovado por aquela população, por aquela região que o elegeu e não gostou do trabalho dele. O voto distrital, ele permitiria. O recall. O Duca quer ser candidato a vereador, quer ser candidato a deputado, por que região? Eu quero ser pela região da região de Campinas, por essa região onde envolve 21 municípios aí da cidade de Campinas. Se você não faz um bom trabalho durante esses 4 anos, muito provavelmente aquela região não vai te reconduzir. Permite até com que novos valores, novos nomes que se apresentem, a sociedade dê oportunidade. Eu falo muito, mas eu quero dizer em síntese o seguinte: eu acho que a população está decepcionada com a política de uma maneira geral. Mas quando se aproxima a época da eleição, ela começa a separar o joio do trigo. A população tem pesquisado, a população tem procurado encontrar aquele que pode ser o seu melhor representante. Eu vi que o senhor trabalhou bastante aí numa outra lei a respeito do autismo, né? Isso. Como é que foi esse projeto aí? Duca, não existe. Eu falei um determinado momento, eu vou repetir e vou tentar dar até uma complementação nessa informação. Não se cria nada.
Hoje você não tem uma bola de cristal que você acorda de manhã, acende ela e fala, tive uma ideia. Não é muito isso. Hora ou outra você tem um projeto que venha dessa natureza. A maioria dos projetos, ou você tem uma legislação em outro município e você vê e acha bom e implanta no seu, desde que as realidades sejam semelhantes, ou você recebe da população. Eu costumo dizer o seguinte, muitos dos meus projetos, a autoria intelectual é do munícipe. É do povo. É aquele que sugere um projeto de lei. Cirilo, por que você não faz? E daí você vai tentar materializar, você vê se existe uma correlação entre a necessidade e o próprio município, se existe essa condição, e aí você materializa, justifica e às vezes consegue aprovar. Agora, o projeto do autismo, eu tenho um vereador que faleceu, um ícone da vereança local de Campinas, que foi o Romeu Santini. O pai do Santini? Não, é Tem tio. nada a ver. Tio, é verdade, tio. O Romeu Santini foi vereador, foi presidente da Câmara por várias legislaturas, e ele tinha eu andei muito com ele, fui muito próximo a ele, sem ter cargo público nenhum, pela amizade, por ele abrir portas para que eu aprendesse um pouco. Tenho ele como boa parte das coisas corretas que eu faço. Eu tenho que dar um testemunho que o Romeu que direcionou, o Romeu Santini. E ele falava uma coisa, o político, nós temos os 5 sentidos. O ser humano, salvo as pessoas que têm alguma sequela, algum problema de saúde, nós temos os 5 sentidos, né? A audição, o tato, o olfato, o paladar e a visão. Tem uma visão. Ele sempre falava em alguns dos discursos, ele falou assim, se algum desses sentidos faltar para o homem público, para o vereador, o que não pode faltar é a audição. Para ouvir realmente o povo, a reclamação, né? A sugestão, a crítica da sociedade, do munícipe. E a demanda do autismo foi exatamente nessa linha. Então, nós temos hoje uma sociedade, porque as doenças elas não surgiram agora. Essas doenças são antigas. O problema é que a expectativa do brasileiro, graças a Deus, vem aumentando. Expectativa de vida, né? Vem aumentando muito nessas últimas décadas. Então, está dando possibilidade para que a própria ciência médica se desenvolva, e buscando alternativas ou paliativas de uma qualidade de vida melhor, ou muitas vezes curando determinadas doenças. E quando veio o grande boom aí de imprensa, de opinião pública, falando sobre o autismo, porque até 30 anos atrás não se falava isso. Você perguntar para os seus pais, você perguntar para os seus tios, não se falava. E os tratamentos que se dava à pessoa com deficiência era tudo pejorativo. Era tudo paliativo, né? Não, o tratamento que as pessoas davam. Falava assim, a pessoa tem retardo, é retardado, é isso, é aquilo outro, é mongol. Sim, nesse completamente sentido. errado. Era tudo pejorativo que se dava. Por quê? Porque a ignorância prevalecia. Exatamente. E aí vem uma luz explicando. E aí? Então, e daí veio quando surgiu essas grandes discussões de ter bandeiras relacionadas à própria saúde pública, bandeiras relacionadas a algumas especialidades de deficiências, eu achei por bem incluir o autismo como um atendimento preferencial, principalmente em filas de hipermercados, isso é bacana demais, bancos, porque nós temos hoje a lei federal que trata do cadeirante, da gestante e do idoso, da pessoa que tem mobilidade reduzida, do idoso e da gestante. E nós não tínhamos nada que falasse a respeito do autismo, porque o autismo é uma pessoa comum. Ela é imperativa naquele momento ou em determinados momentos do seu dia. Mas só quem tem uma pessoa com autismo em casa sabe o quanto onera, tempo, atenção para você cuidar de uma pessoa com uma necessidade especial dessa. A necessidade de tempo gira em torno dos 100% que a pessoa está acordada. Sim. Claro que tem vários graus dessa enfermidade, mas vamos pensar naquele que tem um grau mais avançado.
Sim. E muitas vezes nós estamos falando o seguinte, de uma sociedade que tem aquela pessoa abastada, rica, que tem pessoas para ajudar a tomar conta. E o pobre também. Ou ela toma conta e põe o seu funcionário para fazer as compras, para cuidar do cotidiano. Mas nós temos também aquela mãe, aquele pai que tem que levar o filho junto. Então nós temos aglomerações em determinados lugares, em razão de pagamento, em razão de filas, e eu achei por bem materializar um projeto, foi aprovado por unanimidade. Fantástico. Que colocasse também a bandeira do autismo no atendimento preferencial. Isso foi um dos bons projetos que eu classifico, que eu tenho ao longo de tantos projetos que eu apresentei. Eu vejo assim, pô, cara, a lei pro idoso, pra gestante, né, pro cadeirante. Meu, primeiro que isso deixa questão de educação, cidadão. Pô, você é jovem, você tá sentado, tira o bumbum da cadeira aqui e dá pra uma pessoa que precisa. Mas aí é a formação do cidadão, né, Duca? Fala, pô, cara... Viu? Mas você é muito mais novo que eu. Nós conversávamos, você tem de 15 anos mais novo que eu. Eu sou de uma geração onde a sociedade era mais educada. Então, perdeu um pouco também, viu? Os mais novos deixaram de ter mais respeito com os idosos. Na minha geração era um pouco mais... era muito mais respeitoso o comportamento do jovem em relação ao idoso. Apareceu o cabelo branco, já é senhor, já agora, tô aqui, ó. Agora minha mãe, eu lembro minha mãe falando com a minha avó. Diariamente senhora, se via, sim, senhora, e pedia bênção, mãe, bênção, pai. A minha geração foi perdendo isso. E hoje essa nova geração não fala nada. Mas a minha tá assim, senhor, não senhor. Bacana. Papai, eu tento... Não, mas o jovem é educado. Eu estou dizendo que perdeu alguns conceitos de respeito em relação a algumas formalidades, né? De uma maneira geral. Né? E não é só isso que mudou. A forma de fazer política também mudou, doutor. Vamos lá. Muito jovem aí com Instagram, com milhões de seguidores. Verdade. Faz selfie e tal, comendo pastel na feira. Ganhando eleição sem sair de casa. Só no smartphone, né? Você é antigão, bicho. Eu sou mais pro antigo do que pro atual, viu? Como que... Eu tô numa migração, viu? Mas eu tô... Saindo do analógico pro digital ali. Duca, você tá falando uma coisa inteligentíssima. Eu fui candidato em 2004. Depois eu consegui me eleger em 2009, né, na eleição de 2008, tomei posse em 2009, e era um outro sistema de eleitoral, era só físico. Tinha aqui o Orkut, naquela época. Orkut. Eu não falava nada com... Acho que nem o Gabriel, você viu o Orkut? Você chegou a ver? Não falava nada com lugar nenhum, sabe? Era aquela comunicação que nós estávamos no início, nós estávamos engatinhando para essa abertura do século XXI de tecnologia. Então a campanha era física. Você contratava pessoas, colocava bandeira, mandava fazer papel físico e distribuía nas casas, abordava as pessoas, ia nas portas de fábrica e tal. Hoje, de uns 8 anos para cá, foi introduzida a campanha digital. A campanha por smartphone, a campanha de mídia, né? Só que ainda não foi sepultada de vez a campanha física. Então nós temos 2 tipos de campanha corpo hoje. A corpo, né? Hoje ficou mais difícil, muito mais caro. Porque hoje você tem a campanha física que você não pode abrir mão, a campanha de bandeira na rua, gente pedindo voto. Pô, esse negócio de bandeira dá resultado, meu. Porque eu vejo aqui na região nossa tem muito nego com bandeirinha. É difícil, você não consegue medir. É difícil falar, então, mas por ser difícil medir, é difícil falar, nós não vamos fazer. Eu coloco também. Entendi. Na dúvida, eu acho que não prejudica. Muito embora boa parte da sociedade, do eleitor, ele sai do serviço, ele vai pro serviço... nem presta atenção, ele já vai com problemas. Já vai com fone de ouvido, cabeça baixa aqui no celular. Mas essa campanha física ainda é necessária, porque você não sabe como você consegue atingir pelas redes sociais. Você tem esses impulsionamentos, que é permitido no horário eleitoral, mas você não sabe se realmente isso aí chega. Então, na dúvida, você fala, não vou abrir mão da campanha física. Acaba ficando uma campanha dupla. Então, o desgaste é maior, porque você tem que ter um controle sobre as 2 campanhas. Você tem que ter um cara pro online e pro offline, né? É exatamente isso. Exatamente. Você fala com precisão, tem que ter 2 campanhas no mesmo momento, num tiro curto, né? Eu sou de um período que tinha 6 meses de campanha. É isso que eu ia falar agora. Pô, cara, passou para 3 meses. Mais curto que eu já vi. Agora são 45 dias. Para quem tem mandato, é muito melhor. Sim, você tá lá. Porque do 46º dia para trás, oficialmente você não pode fazer campanha. E geralmente quem não tem mandato
cumpre muito mais a regra do que quem tem. Porque quando você está com mandato, no dia a dia você está trabalhando. Não, você tá fazendo... Todo mundo tá fazendo política todo dia, toda hora, todo momento. Todo dia, o político faz política 24 horas por dia. Todo mundo faz política. Só que quando você está com aquela regra dos 45 dias, Você aquele tá- negócio que bate o sinal, dia tal você tem que começar. Daí você sai, mas você sai em condição desfavorável àquele que tem mandato. Seja em qualquer da postulação de cargo, seja municipal, federal ou estadual. Mas nós temos que pensar em mudar realmente. Precisa pensar com que esses deputados federais façam uma reforma política. Precisa. No sentido de fazer o voto distrital, seria uma unificação das eleições. Eu penso que chegou o momento. Juntar tudo uma a nível nacional, uma eleição municipal, estadual e federal. É muito caro. É muito caro uma eleição. Se nós pensarmos só no estado de São Paulo, a gente tá vendo de uma maneira míope o problema eleitoral. Nós estamos falando de um estado federativo grande, com realidades diferentes, De norte a sul. onde determinados lugares do norte e do nordeste, principalmente do norte, a urna vai por balsa, uso todo o aparato do Ministério do Exército Brasileiro para levar a urna, É caro. para buscar a urna. Então, é caro e acaba despendendo aí uma infinidade, uma quantidade absurda de servidores da segurança, de pessoas que estão lá para fazer um outro papel, cuidar da segurança nacional. E ele acaba em época eleitoral, momento eleitoral, fazendo isso. A unificação, ela chega um determinado momento que o político vai optar. Você quer ser candidato a quê? A vereador, a deputado federal, ou você quer ser candidato a presidente da República? Então daria mais assim um gesto da pretensão do candidato. Se desse jeito que tá hoje já é um E ranca-rabo... evitaria o trampolim político. Não, né? e a dois... Ser candidato. Não, porque, cara, se o cara sai vereador e no meio do mandato já Não, disputa pra federal, já... E não tem o que perder, né? Não. Ele tem mandato. Se ele perde, ele continua com a legislatura Tá dele. lá. Entendeu? Doutor, outra pergunta pro senhor. Tem um monte de vereador aqui em Campinas buscando uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. Perfeito. O que faz o senhor ser melhor? Eu fiquei sabendo que o senhor tem umas leis aí na saúde e tudo mais. Queria que o senhor falasse um pouquinho. Porque, cara, essa molecada aí tá buscando. Duca, eu jamais ousaria falar que eu sou melhor que algum vereador. Quem tem que emitir esse juízo de valor é a população, me comparando com alguém e me achando melhor ou pior. Seria até deselegante da minha parte falar. E jamais fiz esse juízo de valor fazendo qualquer classificação. O que eu vejo que, passado 14 anos, eu me tornei preparado para enfrentar novos desafios. Eu levaria por esse lado. O tempo também dá para nós um traquejo, né? Eu passei por 3 legislaturas inteiras, eu estou no meio da 4ª legislatura, eu participei de 3 CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito, eu participei de 2 comissões processantes. Então, eu vivi problemas não cotidianos da vida pública, você passa a ficar com a casca dura. Eu apresentei muitos projetos de leis, eu tenho aproximadamente 200 e tantos projetos de leis nas mais diversas áreas. Muitos desses projetos estão aprovados, eu tenho aproximadamente 150 aprovados, mas leis importantes. Parabéns. E não são nomes de rua e de praça, que são leis importantes também. Há aqueles que defendem, mas só fez nome de rua. E eu vou te justificar, eu vou te convencer. Me dá alguns segundos? Pô, é todo o seu tempo. Mas eu vou te falar o seguinte. Então, depois de ter muitos projetos de leis, depois de discutir sobre vários temas que eu entendo que foram importantes para o município, como, por exemplo, a implantação do ponto eletrônico nos hospitais públicos, para que o médico, os profissionais da saúde, pudesse controlar o horário de entrada e saída. Isso é inquestionável, isso é de extrema importância, é o erário público. É o erário público, é dinheiro público que está sendo... Não, dinheiro público não, dinheiro do pagador de imposto, né? Mas é o dinheiro público, né? A ponta do iceberg é público. Então ele tem que, de alguma maneira, ele tem que honrar... E outra, ele é servidor público também por opção dele. Sim. Ele que cumpra a jornada as regras. Como uma iniciativa privada que na empresa lá, se ele não fizer,
ou existe uma advertência, Desconta lá e tudo mais. uma multa e, consequentemente, até a demissão. Agora, o que ocorre no poder público é que, muitas vezes, nós temos o seguinte, nós temos legislações inócuas que não servem para nada e acaba ficando numericamente fazendo parte da história do vereador. Quando eu falava para você de nome de rua e de praça, não está incluído no meu rol de quantidade de leis nome de rua, mas é extremamente importante. Há uns 5 anos atrás, eu chamei uma discussão na Câmara com a Polícia Militar e com Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, juntamente com o SAMU. Eu trouxe as 4 corporações para discutir um tema que era a denominação de nome rua e praça. Se eu falar para você que para o SAMU, para a Polícia Militar, hoje nós temos GPS, hoje nós temos uma facilidade de se locomover para qualquer lugar. O Waze faz isso, né, por nós. E qualquer um quase tem smartphone. Então, sim, grau de dificuldade para chegar em algum lugar hoje? 0. Mas imagine há algum tempo atrás, quando o policial militar, o SAMU, recebia uma chamada de urgência ou de agressão familiar, ou de um acidente doméstico, ou um acidente numa rodovia, e ficava na rua 2 do quarteirão 43. Como é que você chegava nesse endereço? Matou. A pessoa morria. Se fosse uma tentativa de assalto, se fosse uma tentativa de algum tipo de violência, o fato ocorreria, sem sombra de dúvida, não por inércia ou morosidade da polícia ou do SAMU, mas pelo grau de dificuldades que se encontrava. Então, quando eu trouxe essa pauta de discussão na Câmara, numa tarde e noite em Campinas, e todos os segmentos falaram o seguinte: é importante. Existe a contribuição. Não, então, ao mesmo tempo que você... Não vou mais nem discutir com o senhor isso daí. Ao mesmo tempo que você faz uma homenagem para uma pessoa, uma homenagem póstuma, a um cidadão, não importa, mas que de alguma maneira, preferencialmente, que tenha vivido em Campinas, contribuindo, que tenha um passado idôneo, você está contribuindo com o poder público para que possa ter celeridade na localização. Mas você sabe que esse negócio de rua, né? Eu tenho uma brincadeira que eu faço em casa. Eu tava indo para Santos buscar uns priminhos lá da minha filha, né? E aí a mãe deles mandou o endereço. E eu coloquei o endereço, minha mulher colocou o endereço, enter e foi. Cara, o endereço era igual, na zona norte de São Paulo. Acontece. A hora que eu entrei, peguei o Rodoanel, ele, mandando eu entrar ali pra Anhanguera, aí eu falei, não, tá errado, continue reto. A hora que eu fui, eu saí lá na Jacupê, Segular, eu falei, cara, fala pra mandar a localização pra mim. Era o mesmo nome de rua, mesmo endereço. É nome próprio, muitas vezes, né? É nome próprio. É nome próprio, tem isso aí, Era né? o mesmo camarada. Eu falei, caceta. Acontece, você tem que tomar esse cuidado. Mas então você entendeu a importância de se dar nome de rua e praça. Entendi a questão da experiência também, de estar preparado. Então, eu me julgo hoje preparado para novos desafios. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu acho isso, mas eu preciso combinar com a população, né? Precisa a população achar também que chegou o momento. Mas eu vivo um momento, Duca, eu sou bem tranquilo. Eu respeito a decisão popular. Mas eu estou focado, me julgo preparado, vivo um bom momento na política. Pô, e você tem um número bom, né, filho? É fácil. Rapaz... 4, 5, 6, 7, 8. Tem uma música aí, hein? É meu número que foi sempre de vereador. Sério então mesmo? Eu consegui manter ele no partido. E Cara, como é que você conseguiu pegar esse número aqui? O número é fácil. Porque é 2 palitos, 4, 5, 6, 7, 8, tá lá, pô. É um número fácil, né? Depois tem que confirmar, né? Tá lá não adianta. Depois de apertar o dígito 8, tem que confirmar. Teclinha verde. Mas, aperta o botão, né? Mas Duca, mas é exatamente isso. A gente tem que... E o que é bacana, hoje eu tenho maturidade suficiente para ver o seguinte, a Câmara é heterogênea, sob o meu ponto de vista. Então eu estava falando isso em determinado momento, eu vejo alguns vereadores... Acho que o mais novo lá tem o quê? 30 anos? O mais novo? Talvez isso, talvez tenha um pouco mais novo que isso. Eu não saberia nem quem é. Acho que é uma moça que tem lá. A Paola, talvez? Não, a Mariana, acho, não é? Aquela é mais nova? Eu acho que é a Paola Miguel. A Paola é mais nova que a Mariana? Deve ser. Bom, são todas novas, né? Mas eu digo o seguinte, a Câmara é heterogênea, mas ela é o retrato da sociedade. Precisa ter isso.
Precisa. A sociedade não tem só executivos, a sociedade não tem só profissionais liberais, não tem só moradores em periferia. Então, como é uma realidade heterogênea, então a sociedade acaba colocando na Câmara esse grupo heterogêneo que acaba oxigenando. Uma coisa que eu vou ser bem sincero para o senhor. A Câmara não é lugar de intelectuais, tampouco de pessoas que não saibam nada. Não, mas eu acho que esse intercâmbio é importante. Mas é uma coisa interessante, assim, eu enquanto sociedade, enquanto cidadão, né, só botar um ponto aqui. Eu acho que a gente tem que colocar pessoas capacitadas tecnicamente, não só capacitada política, que fala bonito, que tem uma voz bacana na rádio. Palavra de efeito. Que fala na rádio, pá. Então acho que o senhor vai me entender aqui, porque claro. eu fui enganado por alguns prefeitos aí. Tá. Eu me senti, cara, eu votei no camarada 2 vezes, pô. Tá. E o cara me enganou. Eu me senti enganado. Então, assim, a partir daquele momento eu começo a ver pessoas mais técnicas, né? Você fica olhando assim, pô, quem que é um cara técnico? Quem que é um cara bom pra fazer isso daqui? Tem que ter uma capacidade que, pô, é formado em direito, pô, entende de lei, tá na legislatura. Pô, legal, tá lá. Você tem que ter uma base técnica, pelo menos. Não é só o, estão pedindo isso, estão pedindo aquilo. É que a lei federal que trata da legislatura, ela não faz essa exigência, né? Precisa ser brasileiro, não, precisa ser mas beleza, mas o cidadão, enquanto cidadão, falou, pô, o que esse cara tem de... O que ele pode contribuir tecnicamente aqui, né? Mas você pega um homem da área da saúde, né? Pô, o cara pode colaborar na saúde, pode fazer isso, fazer aquilo outro. Então, você como eleitor, você tem todo o direito também de pensar. Eu, como estou revestido num cargo, eu preciso ser muito mais comedido na minha fala, mas eu penso o seguinte, eu preparo, não ocupa espaço, né? Quanto mais preparado o homem público tiver, melhor, mais benefício o poder público vai receber e poder transmitir isso aí para os setores privados, para a própria sociedade. Isso é inequívoco, né? Mas nós temos que pensar o seguinte, que a exigência vem de lei federal. Então, quando a lei federal não fala nada, nós vivemos num país onde o direito é positivo, você apenas cumpre a lei. Não tem nada proibindo. E segue o barco, né? Segue a regra. Mas a própria sociedade que deve fazer essas escolhas, né? Sim. Hoje nós estamos muito polarizados aqui, em direita e esquerda. Não se discutiu até agora plano de governo. Bicho, eu não aguento mais lacração. Hoje... Joga pra plateia, aquelas guerrinhas, pô, um cutucando, já não aguento mais. Hoje a discussão é exatamente isso. Se é de um lado é honesto, se é do outro lado é desonesto. Então, os dois partidos que estão nessa grande disputa de presidente têm seus bons e maus elementos. E os outros partidos que nem tiveram candidatos também têm seus maus exemplos também, os seus bons exemplos. Infelizmente, esse pluripartidarismo é tudo minha visão, minha opinião, viu, Duca? Às vezes eu posso encontrar muita divergência depois que eu emito um juízo de valor. Mas até que eu pense diferente, é isso que eu devo falar. Esse pluripartidarismo no Brasil é apenas para acomodar essas grandes lideranças partidárias, os grandes caciques, que não vê espaço em uma agremiação, ele vai lá e reúne um grupo exigido por lei e faz um novo partido. Esse pluripartidarismo daqui a pouco tende a acabar. Inclusive com as próprias cotas agora eleitorais. Mas é partido demais, hein? Pelo amor, hein? É muito partido. E acaba lá na frente sempre afunilando nos mesmos, né? Sim, vai ficar sempre os mesmos. Então, os Estados Unidos tem muitos partidos também. Mas quando chega a época final ali na depuração e os democratas. E os democratas. Né? Então, a depuração só fica dos dois lados, ou se é uma coisa ou outra. É que lá também, né? Esquerda e direita. Mas nós temos que evoluir. Eu acho que nós estamos começando nós votamos há pouco tempo. Eu sou da época onde eu ia falar com as senhorinhas sobre a eleição, elas ficavam meio resistentes a uma conversa. Política não quero conversar. Hoje eu vejo que as pessoas mais maduras, elas estão abertas para conversar, elas te ouvem. Porra, as tia do Zap, bicho. Elas te ouvem. Isso é amadurecimento político do povo brasileiro. A sociedade amadureceu muito eu acho que foi do impeachment da Dilma para cá. Muito provável. A sociedade começou a participar mais, né? Indo às ruas. Acho que não, acho que vem antes, acho que vem desde aquele negócio dos 20 centavos lá. Mas eu acho São Paulo, acho que eu acho que o impeachment da Dilma foi acho que um divisor de água onde a sociedade começou a participar mais. Eu acho que mas precisa realmente, né? É ela que elege seus representantes. Eu estava numa
Eu estava em uma cidade essa semana passada, e meu hábito de fazer campanha, eu vou às ruas quando posso, eu indago as pessoas, eu me apresento, me coloco como opção de candidato e tal. E eu estava falando com 3 moças ali e cheguei de uma maneira muito educada, muito simples, conversando, e uma delas rindo. Claro, às vezes você está com algum tipo de comportamento que ou é vexatório, ou é mesmo digno de rir. Mas eu estava tratando o assunto com muito respeito e de uma forma muito séria, me apresentando como candidato, que eu era vereador numa cidade como Campinas, que eu tinha feito tantas leis, que a função do vereador é muito semelhante ao parlamentar estadual, que é o deputado, que fazer leis e fiscalizar o executivo, é papel é prerrogativa nossa, e aquele que só faz uma coisa e deixa de fazer a outra, na minha opinião, é um político manco. Eu falo essas expressões e estava falando. E ela rindo. Daqui a pouco, eu conversando com ela tirando sarro do assunto. Então, eu falei, olha, eu respeito a sua opinião, eu não vou jamais discordar, mas em razão de comportamentos como esse, quando a gente está tratando de coisa séria, você não dá a mínima atenção, que durante 4 anos, alguns políticos, seja onde ele for eleito, ele fica rindo também. Porque ele não tem resposta, entendeu? A população ela tem que realmente cobrar. Eu costumo dizer o seguinte, a gente deve votar num candidato, pegar aquele documento que a gente fala, aquele papel que é chamado de santinho, deve colocar atrás da geladeira. Ou coloca no espelho, assim, da penteadeira, né, não, bicho? Mas na penteadeira, se você olhar toda hora dele, fica ruim. O povo não quer. Coloca atrás da geladeira. 4 anos depois, a gente não lembra quem votou, né? Puxa a geladeira e olha aquele papelzinho. Vamos ver se realmente esse político que eu votei fez um bom trabalho. Se fez e ele quiser renovação, talvez dê ou não. Ou então anota em algum lugar, né? Igual a gente anota no botijão de gás, né? Quando que eu coloquei o botijão de gás aqui? Você lembra disso, Richard? Ou se ele não fez nada, faz um X nele 4 anos depois. Tá certo. O que nós encontramos é muitas pessoas que não lembram em quem votou. Isso é um problema. Esse é um problema ainda que nós temos nas eleições. E às vezes aquele político que não foi tão bom, que não fez uma gestão correspondente àquilo que ele assumiu o compromisso, ele é novamente reconduzido. Outro problema que eu acho também é os puxadores de voto, bicho. O quociente eleitoral aí, eu acho que você... Puta, meu... Você bota aí, cara, você vê... Talvez uma reforma política colocar os mais votados... Eu acho que deveria, acho que deveria ser. Seria uma coisa correta também, Vota ali na quantidade, contadinho ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas vagas tem, os mais votados entram. Seriam entrando, independente da sigla partidária, né? Porque a regra do quociente eleitoral, ela faz o partido pegar alguns ícones da vida empresarial, da vida artística, né? Essência, né? E põe como puxador de voto, né? Nós tivemos muitos casos, né? Como nós tivemos o caso também de um grande médico, o Enéas, um homem super culto. Que foi tirado de louco e todo mundo acredita que ele era doido. Então, mas e não era. Extremamente culto, preparado. Pô, eu vejo os vídeos do Enéas. Vídeos do Enéas hoje, eu me arrependo de ter achado que aquele cara era doido dia. Preparado na medicina, né? Eu perdi um cunhado há alguns anos e ele fez no Rio de Janeiro medicina. E não sei se algumas aulas ou durante algum período o Enéas foi professor dele. E ele contava na época que o Enéas era super disciplinado. Ele era militar, né? Ele tem uma origem passando pela função militar. E ele era disciplinado, horário para chegar, horário para dar aula, ele falava um tema. Talvez o preciosismo, talvez essa regra dele em demasia, talvez tudo que é em excesso é ruim. Sim. Mas a disciplina dele, o conhecimento da matéria com que ele aplicava a aula, foi muito comentado. E ele era excêntrico, né? E ele, certa ocasião, como deputado federal, ele elegeu vários candidatos com uma quantidade mínima de votos, inclusive do nosso estado de São Paulo. Então, isso mostra que alguns ícones, algumas referências da política têm caminhões e caminhões de voto e acaba carregando, às vezes, alguns despreparados, né? E vai compor lá o elenco de legisladores, qualquer âmbito,
que vai decidir o nosso futuro do país, do estado, do município. Ver se vem uma reforma política aí, os mais votados é os que entram mesmo. Talvez seja esse o caminho. Não sei se há interesse não. do Congresso Nacional. Mas a sociedade... Eu acho difícil, Mas a sociedade está acompanhando e está começando a cobrar, viu? Tirando os excessos de cada lado, existe também um percentual da sociedade bem equilibrado que quer mudança, que quer melhoria, sem utilizar o extremismo, que acaba também, de alguma maneira, chamando a atenção do homem público. Porque depois que você está com o mandato, você acaba sempre olhando para a sociedade. Sim. Ela é o teu norte. Quando ela sinaliza na rua que você está no caminho certo, continua fazendo o que você está fazendo, que muito provavelmente você vai ser reeleito. Quando tem ruídos, é porque você corrige a rota, ou na próxima eleição você vai ser reprovado. Mas daquela dos olfatos que você falou, você tem uma coisa que política é bom de ouvido, bicho. Né? Pra ouvir como é que tá a rua. A rua tá pedindo o quê? A rua tá pedindo cabeças, vamos dar cabeças pra rua. Mas isso é uma coisa boa, viu? Claro que é. Se ele tiver ouvindo mesmo, claro que é. Ou só não ouviu o que for conveniente, né? Porque tem aquele político que só ouve quando convém. aí ele tá sendo fadado a daqui a pouco levar um tropeção lá na frente, porque a sociedade não perdoa. Cirilo, você quer deixar alguma mensagem aqui pra gente finalizar? O papo tá da hora pra caramba. Eu sempre deixo um último espaço aqui. Né? O assunto político é um assunto um pouco árido, né? Porque a gente conversa sobre alguns assuntos triviais da cidade, às vezes não entra muito no cerne mesmo de um assunto mais polêmico. Nós ficamos mais no campo periférico. Você foi muito elegante no nosso bate-papo aqui, mas eu queria inicialmente te agradecer. Permitir com que a gente conversasse um pouco, relembrar alguns assuntos importantes da cidade, dizer que realmente o meu pensamento caminha junto a algumas ações que eu tenho feito no sentido de melhorar o município de Campinas. O homem público que ele se propõe a ser candidato, ele tem que ter mesmo esse papel de tentar mudar, tentar ser um cara diferente, para de alguma maneira mudar de alguma maneira a vida do cidadão. Às vezes dizem que uma andorinha não faz verão, é verdade, mas ela anuncia que o verão está chegando. Sim. A andorinha tem esse papel. E o homem público ele tem. Mas nós vamos chegar a um momento, eu sou muito otimista por natureza. Eu sou otimista. E eu acho que chegará um momento que o eleitor brasileiro, e eu não falo em razão da minha eleição, não. Eu acho que nós estamos amadurecendo. Nós votamos há muito pouco tempo. Sim. Parece falei até uma frase meio redundante. Nós votamos há pouco tempo e não deu essa maturidade para o brasileiro. Eu acho que o voto tem que ser liberado. Muito embora hoje pague R$2, R$3 a multa, isso aí é uma coisa irrisória, fica até vergonhoso um negócio desse. Não tem que pagar nada. Tem que deixar. Quem quiser ir votar, vai votar. Se tiver um número mínimo de eleitores... Eu comungo com essa... Mas com o eleitor consciente em quem ele vai votar, deixa ele votar. E ele decide por todos que ficaram em casa dormindo. Ou foram viajar. Igual a opção dele. Igual a Assembleia de Condomínio, né? Quem não foi aprovado o negócio, você não gostou porque você não foi. Eu acho que o voto tem que ser facultativo. Mas, voltando então só para terminar, eu queria agradecer essa oportunidade de a gente bater papo, refletir um pouco. Eu acho que a gente não tem compromisso com o erro. Na medida que o político ele vê que ele tá algumas ações, algum projeto, alguma discussão, saiu um pouco fora daquele eixo de uma linha imaginária da retidão, ele tem que fazer a rota de corrigir, tentar melhorar, até porque ele não representa naquele momento ele. Ele representa uma cidade, um estado, ou no caso dos nossos representantes no âmbito de presidente, representa uma nação, né? O nome do país está em jogo, o nome do estado. Mas eu sou otimista quanto a isso. Eu acho que chegará o momento em que nós vamos ter melhores políticos. E eu não falo ainda, talvez eu não pegue isso. Eu acho que as futuras gerações, essa geração dos nossos filhos, vai ter político por excelência. Político tem que ser por formação. Não pode mais ser por representatividade. Eu acho que por formação nós vamos qualificar melhor o profissional. A gente quer melhores médicos, nós queremos melhores advogados, melhores engenheiros, melhores professores. Por que não melhores políticos? Melhores políticos. E como é que você forma melhor político? Você não forma nas ruas melhor político.
Você forma de acordo com uma sociedade que vai melhorando e nesse corpo da sociedade, com pessoas de vários segmentos, ela acaba sendo alçada através de uma eleição a um cargo público. No mais é isso, agradecer a todos aqueles que vieram nos acompanhar, que eu acho que esse bate-papo, e dizer que é meu ponto de vista, mas sempre que pensar ou refletir de outra forma, eu corrijo a rota. Doutor, antes de mais nada, obrigado por ter vindo, tá? Teve o intermédio do Dr. Richard aí que está nos acompanhando. Obrigado também. Eu gostei muito desse papo. A gente tem umas ideias assim muito próximas, né? E eu queria desejar, antes de mais nada, sucesso aí nessa campanha aí. Obrigado, Duca. Se for da vontade de Deus, for ser abençoado com um mandato lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, que assim seja. Você terminou de uma forma muito inteligente. Eu faço minhas orações todos os dias. Eu não peço a Deus para ganhar a eleição. Eu peço que, se for para eu ganhar, que eu seja um político bom. Se for para ser um político comum, que de alguma maneira Deus até tire da minha vida esse assunto que eu gosto tanto, que é chamado política. Que eu fique na iniciativa privada, que eu volte ao meu escritório de advocacia ou que eu tenha alguma outra atividade. O político tem que ter compromisso realmente com Deus. Ele tem que temer a Deus, achar que de alguma maneira está sendo depositado um voto de confiança para ele. E eu até termino dizendo o seguinte, quando alguém fala para mim, vou votar em você. Em outras palavras, eu acho que aquela pessoa está mais ou menos dizendo para mim, pô, vai lá e faz alguma coisa, pô. A coisa não está tão boa. Eu estou depositando em você que seja o meu representante lá para mudar alguma coisa. Então, é com esse pensamento que eu caminho na vida pública. Um abraço, sucesso. Obrigadão. Obrigado. Eu que Até agradeço, Duca, toda a equipe. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu.